Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Programa esse que vai ao ar todas as semanas num pool de rádios, são 6 rádios em 5 cidades. Nós temos Campo Grande, Itajá, Angicos e Alto do Rodrigues. Em breve expandiremos para mais cidades. E as pessoas do mundo inteiro podem nos ver a partir do YouTube. É só digitar o nome podcast Papo Saudável que você vai ver mais de 30 entrevistas que são fantásticas, maravilhosas, falando desde dor nas costas com um fisioterapeuta, um cardiologista e tudo sobre odontologia, além de outros médicos mais, né? Hoje nós temos a satisfação e o prazer de receber aqui a doutora Andréa Dantas. Ela que trabalha conosco na nossa clínica e ela é simplesmente fantástica, é conhecida como a mão santa ou mão de fada, mas é muito mais do que isso. Ela tem conseguido também trazer toda a tecnologia e toda a parte digital para os tratamentos já convencionais. E nós queremos falar exatamente sobre isso hoje. Doutora Andréa, vamos lá, doutora. Olá, pessoal, mais uma vez aqui no podcast, uma satisfação enorme poder compartilhar com vocês novidades e tudo que temos aqui na Dental Clínica. Perfeito. Andréa, me fala um pouco sobre a harmonização facial. Porque eu fiquei sabendo que como nós somos os únicos a usar no Rio Grande do Norte um aparelho de laser de alta potência com esse fim da harmonização facial, eu queria saber como é que funciona isso? Como é que a gente pode pegar um laser de alta potência, que a gente já falou em outros programas, consegue retirar cáries sem dor, sem anestesia, a gente consegue fazer tratamentos até de cortes de gengiva sem dor e sem anestesia, mas na harmonização facial, nessa parte de embelezamento facial, como é que a gente faz isso com o laser também? Então, o laser de alta potência é simplesmente incrível, né? Ele tem sido utilizado em várias partes da odontologia, né? E a gente tem puxado também para essa parte de harmonização, no caso, na hidratação labial, e que o paciente normalmente vem ao consultório para fazer um preenchimento, ele não liga muito se o lábio está hidratado ou não, e isso é muito importante para o resultado final. Então a gente tem conseguido resultados incríveis com apenas uma única sessão com laser de alta potência, para hidratar o lábio, deixar o lábio mais viçoso, mais brilhoso. Então é fantástico. É impressão minha ou ele fica até mais avermelhado também quando isso acontece? Sim, assim que você faz, ele fica mais avermelhado, fica mais volumoso o lábio, tá? Claro, esse não é o resultado final. O resultado final realmente é a hidratação labial. Que junto a isso também temos o microagulhamento, que ele vai também hidratar, vai dar um pouquinho mais volume também, mas o laser de alta potência, ele não tem dor nenhuma, é indolor, que essa é uma vantagem muito grande para o paciente, né? O interessante é que a Andréa é a única em toda essa região e provavelmente no Rio Grande do Norte que consegue fazer tudo isso com um laser, né? Sim. E já que esse laser, essa novidade, esse laser israelense que é fantástico. Sabe que as pessoas chegam aqui procurando pelo laser, né? Elas dizem, eu quero saber sobre aquele Outro dia eu cheguei numa farmácia e o paciente disse, olha, eu vou lá porque me falaram que tem um laser incrível, que eu não vou sentir dor, que eu morro de medo da agulha, do barulhinho da caneta. Pois é. Então, assim, aqueles pacientes que são mais assustados, que não gostam da cadeira, que a gente sabe que isso acontece corriqueiramente, você é um deles. Costumo dizer que é um pacientezinho meu trabalhoso, mas, enfim, então a gente tem tido resultados muito bons. A grande sacada é a gente perceber que nós, na Dental Clínica, nós temos tudo que é de mais moderno, né? Nós recebemos uma informação de que uma clínica lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, que trata dos atores de Hollywood, eles têm equipamentos semelhantes ou até menos do que nós temos, né? Então a Dental Clínica em Açu é extremamente bem equipada. Eu creio que a Andréa ela tem 3 especializações e alguns aperfeiçoamentos, tem vários cursos. E eu creio que nem os seus professores da época tinham equipamentos como os que você tem hoje, né? Sim. Então você está à frente de todos eles. Sim. Nós temos conseguido esses resultados. Me fale mais sobre esse microagulhamento. O que é exatamente isso, Andréa? Então, o microagulhamento é fantástico. Ele também vai hidratar o lábio. Aquele paciente que chega no consultório, às vezes o paciente chega só buscando o preenchimento labial.
E aí, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente percebe que o lábio do paciente está extremamente ressecado. Usa um batom e não fica um aspecto brilhoso, o batom fica sempre grudadinho no lábio, naquelas pelezinhas que vão soltando no lábio. Então, é algo bem desagradável. Então, o microagulhamento ele vai ajudar justamente nisso, nessa hidratação labial. Então, o batom até vai durar mais tempo, né? O resultado final do preenchimento vai ser mais eficaz, porque vai ficar mais brilhoso, mais viçoso o lábio. Então, é um resultado incrível e ajuda bastante nisso. E isso também pode ser ajudado com o laser de alta potência. Sim. Que nós também, somos únicos. Que nós somos os únicos, exatamente. Muito bem. Então, e quando você passa, por exemplo, para a parte estética, porque eu estou sabendo que você está com a nova estrutura de um equipamento alemão, com um programa de computador alemão, em que você consegue escanear, ler a boca do paciente e a partir daí projetar uma maquete, né, que seria a placa adesiva estética ou placa de sorriso instantâneo, no paciente de uma forma totalmente digital, de uma forma que antes era feito artesanalmente, agora pode ser completamente digital. Explique isso pra gente, por favor. Então, essa é mais uma das vantagens da dental clínica, né? Que nós temos todos esses aparelhos mais modernos que facilitam a vida do paciente, que é aquela coisa de fazer aquela moldagem, que alguns pacientes sabem que eu estou falando, que é aquela coisa papinha, mais... né? A papinha, que é desagradável, alguns pacientes sentem muita ânsia de vômito. Então, é desagradável e essa técnica facilita isso. O paciente está lá, imagina você vendo um scanner passando na sua boca e a gente joga para o computador e o computador trabalha, faz todo o projeto daquilo e ele manda para uma máquina que escaneia lá. E, enfim, você já sai com... A partir da impressora, né? Exatamente. Já sai com os dentes lindos e maravilhosos numa única sessão. Uhum. Então, se eu entendi bem, a gente não precisaria mais sair enchendo artesanalmente. A gente faz só o escaneamento, que é passar uma câmera nos dentes. E essa câmera, ela vai... Isso a gente já faz há 10 anos, na realidade, esse tipo de escaneamento. Só que até agora, o nosso escaneamento, ele sempre foi e é super moderno. Veja, nós fazemos isso há 10 anos. E lembrando que há 5 anos ou 6 anos, mais ou menos, a empresa alemã, que é responsável por esse tipo de scanner, né, de câmera, ela entrou em contato conosco e falou assim, olha, Natal é a única capital do Nordeste que não desenvolve esse tipo de processo, de trabalho, onde você escaneia e entrega uma faceta de porcelana no mesmo dia, na mesma hora. E nós fomos montar uma clínica em Natal. Existe hoje a Dental Clínica em Natal, que é um sucesso absoluto, está lá em Morro Branco. Caso vocês queiram mais informações sobre isso, vocês entram no nosso site dentalclinica.com.br. Mas, independente disso, a gente já usa isso há 10 anos. Sim. E no estado nós somos referência. No último encontro que houve da odontologia digital, nós fomos extremamente citados e elogiados. Sim. A Dental Clínica, como sempre, muito à frente. Muito bem, mas imagina que agora nós pegamos um dos nossos scanners, nós temos 4, né? Existem 3 aqui em Açu e 1 na Clínica de Natal. E nós pegamos um desses scanners e deixamos exclusivamente para que a Andrea pudesse trabalhar com esse tipo de procedimento. Então ela vai poder escanear a boca do paciente, escanear a leia como uma câmera, filmando mesmo. A imagem vai para o computador e a gente projeta o que a gente deseja. Eu quero aumentar, e quem já viu esse tipo de situação sabe que a gente consegue até, André, me corrija se eu estiver errado, mas muitas vezes preencher até o rosto que estava meio envelhecido e a gente consegue rejuvenescer o paciente, né? Com certeza, isso é uma parte importantíssima que alguns pacientes não levam em consideração. Chegam para fazer um preenchimento labial ou fazer o preenchimento do bigode chinês, né? E aí não leva em consideração que os dentes estão pequenos demais. Hoje, por exemplo, chegou um paciente, né, um homem, e ele estava com os dentes pequenininhos, bastante desgastados. Ele faz o bruxismo, que é aquele apertamento durante o sono, algumas vezes diurnamente mesmo, dependendo do estresse e tudo. E assim, o lábio fininho, porque você vai perdendo estrutura. Então, tudo vai cedendo. E aí, ele queria fazer o preenchimento. Eu disse, nessa situação, o mais interessante é a gente trabalhar nos dentes primeiro. Então, dá um maior volume. Automaticamente, essas linhas que estão mais evidentes vão suavizar mais. Então, é isso que eu acho fantástico, sabe? Esse trabalho em conjunto e que a gente pode fazer isso em uma única sessão. Que eu acho incrível. Você chegar
claro, tudo com planejamento. Claro. Você chegar com os dentes curtinhos, a gente ver a necessidade de aumento, você concordar, e a gente ali naquele instante mesmo, um paciente vendo, assistindo como vai ficar, e ele ter aquele tempo de como é que eu posso dizer? Enfim, de uso para se adaptar àquela nova estrutura que está na boca. Enfim, você sorrir, as pessoas já perceberem que você está com um novo sorriso, e ali é só o início. Então é bem gratificante. Fico dizendo isso muitas vezes, que somos os únicos na região, porque esse tipo de scanner, esse scanner da Carestream, somente nós temos no Rio Grande do Norte inteiro. Sim. Os programas que são usados a partir daí, nós somos únicos de clínicas odontológicas a ter também. Né? Me perdoem se muitas vezes eu sou um pouco repetitivo em dizer que nós somos os únicos a ter, mas é verdade. Nós somos a clínica que tem os únicos a ter esse tipo de equipamento, né? E isso tem sido um prazer muito grande para nós, trabalhar com tecnologia avançada, trabalhar com o que há de melhor na odontologia. E pasmem, com trabalho árduo, né? Com muito trabalho, muita dedicação para trazer o melhor para os nossos pacientes. Sim, sem sombra de dúvidas. E eles percebem isso, né? Pacientes que vêm de fora. Quantos pacientes atendemos hoje de fora e que vêm para nos prestigiar porque confiam? Isso não tem preço. Eu estava vendo até um comentário de um paciente nosso que você conhece muito bem, que é lá de Fortaleza, o Dr. Oséias, né? Sim. E ele fez um comentário hoje, ele é muito engraçado, como a maioria dos cearenses costuma ser engraçado, né? E ele falou que a Dental Clínica é a melhor das galáxias e adjacências. Isso. Completar, né? Nós estamos praticamente nisso. E eles vêm lá de Fortaleza só para ser tratado, como a gente tem também de outros estados, né? É verdade. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais, vamos voltar um pouco para a harmonização facial. Estamos fazendo aqui esse bate-bola entre a harmonização facial e a tecnologia. Estamos falando sobre o laser de alta potência, estamos falando sobre os programas que nós temos em computadores para nos ajudar de uma forma digital e que somos os únicos a disponibilizar isso para o paciente, né? Então, você quer fazer alguma coisa, o que é de mais moderno hoje, seja na harmonização facial, seja na estética, Dental Clínica. Mas voltando para a harmonização facial, André, aí a pessoa que tem uns pés de galinha, né? Explique um pouco melhor por que isso acontece. É somente com a idade ou não? A gente tem visto pessoas que não têm tanta idade assim, já desenvolvem os tais dos pés de galinha e essas rugas, marcas de expressão. Como é que funciona isso? Então, essas rugas, na verdade, não tem muito a ver com idade. Obviamente, sim, você vai ficando com mais idade e as ruguinhas vão aparecendo, porque o colágeno vai diminuindo, a flacidez vai acontecendo. Então, às vezes, você é muito jovem. Você precisa, por exemplo, fazer uma cirurgia de redução. Então, você vai perder muito peso ali. Tá. Automaticamente você redução do estômago, né? Isso, redução do estômago. Então, automaticamente você vai ficando com a pele mais flácida e as ruguinhas vão ficando mais evidentes. E aí você, sim, pode fazer o uso do Botox, o do Botox preventivo, no caso, né? Se você não tem tantas marcas. Ou se você tem muitas marcas, tem aquele pezinho de galinha, a gente tem resultados incríveis que a gente consegue devolver com o uso do Botox. Então, os preenchimentos com aquela na parte mais de sucos, né, que estão mais evidentes, aí você repõe aquela estrutura que foi perdida. Então, a harmonização é um campo muito amplo, né? Como é que se faz? Vamos passar uma dica para os nossos ouvintes. Como é que a gente faz para tentar reduzir essa situação de marcas de expressão, de rugas de uma maneira geral? Seria cuidados tipo em relação ao sol ou em relação à idade, passar algum tipo de creme? Como é que isso funcionaria? E o paciente, a segunda pergunta, como é que ele faz se ele fez a harmonização, se ele usou Botox, ácido hialurônico, alguma coisa desse tipo, ele pode continuar a passar certos cremes que ele passava antes ou ela passava antes para rejuvenescimento facial? Como é que funciona? Não só pode, como deve, né? Esses produtos, eles não podem trabalhar sozinhos, é como eu costumo falar. Então, os pacientes que tomam muito sol, que bebem bastante, que tomam pouca bebida alcoólica, que tomam pouca água. Então, obviamente, esses pacientes que têm esses hábitos, né? Infelizmente, o tempo de duração da toxina ou do ácido hialurônico vai reduzindo. Então, é importante que você comece a fazer tudo isso, diminuindo o álcool, né? Obviamente, e continuando
os produtos para hidratar a pele, o protetor solar. Então, nada desses procedimentos evita que você continue usando seus produtos para hidratar a pele, para rejuvenescimento. Pelo contrário, é bom e deve ser usado. Eu costumo dizer que o Dr. Ivo Pitangui, ele costumava dizer que quando ele ia tratar alguém, um grande cirurgião plástico, né, todos conhecem, e ele dizia que quando ia tratar o terço inferior da face, que é do nariz para baixo, ele sempre pedia para passar antes por um dentista para que ele fizesse análise da altura dos dentes, para que ficasse a DVO adequada. A DVO é a dimensão vertical de oclusão, é a altura da boca, né, porque a boca não ficasse funda. E nós aqui no Nordeste, nós temos uma característica muito interessante, que é a gente tem um tipo de rosto que a gente chama de braquiencefálico. E o braquiencefálico é aquela pessoa com o rosto mais largo. É como eu mesmo tenho um rosto mais largo, né? E essa pessoa do rosto mais largo, ele tem uma tendência da musculatura ser muito mais forte e desgastar os dentes mais fortemente. Consequentemente, vai perdendo a altura. Sim. E a boca vai meio que afundando, né? Aí você sorri e os dentes não aparecem mais. Alguém que está me ouvindo agora com certeza vai se identificar com isso. Né? Você vai sorrir e não dá a impressão que passou uma lixadeira nos dentes, né? Que os dentes são todos desgastados. Então, o que nós falamos hoje, e André vai poder corroborar isso, é exatamente sobre as duas situações em que a gente pode tratar isso de uma forma extremamente adequada. Onde, a partir daquele programa de computador, no ExoCAD, que a gente consegue pegar aquele scanner, que é aquela câmera, filmar e fazer uma placa adesiva estética, por exemplo, para aumentar de uma forma digital, né? Isso digitalmente, tudo dentro da máxima tecnologia, num único dia, e o paciente já sair daqui sorrindo com os dentes de uma forma bastante mais eficientes, mais bonitos, e também junto com a harmonização facial. E inclusive com o uso do laser para fazer hidratação labial. Agora você imagina tudo isso. Você coloca uma placa adesiva estética, você faz a hidratação com laser e você faz a toxina em alguns outros lugares. O sujeito sai daqui um galã cinema, viu, Arildo? Um Alain Delon, não é mais Alain Delon, agora é Tom Cruise e outros mais. Ou eu estou ficando velho. Então, fala um pouco disso, André. Como é que funcionaria essa relação dessas três técnicas que eu acabei de falar para você? Então, é tudo um planejamento, né? A gente vai ver a necessidade de cada paciente. Então, o paciente, ele, como eu falei anteriormente, desse paciente que chegou para mim hoje, então ele falava e não mostrava os dentes dele. Isso. Então, você tem que observar tudo isso. E aí você pergunta, o que é que lhe incomoda? Ele diz, me incomoda o lábio que eu acho super fininho. E eu quero dar uma melhorada nisso. E aí? Eu ia conseguir ter um resultado tão bom, né? Só com ácido hialurônico, só com preenchimento labial? Não. Então eu gosto dessa verdade, de olhar no olho do paciente, conversar com o paciente e propor algumas outras possibilidades que vai melhorar a vida do paciente. Então ele automaticamente já gosta, já acata o que a gente diz, graças a Deus eles confiam, né? Então a gente já vê a questão de aumentar os dentes e depois ver se não impede de fazer um preenchimento. Eu particularmente não gosto muito de fazer no mesmo dia, porque quando você aumenta os dentes, você vai estar naquele processo de adaptação para falar, para comer. Então, eu prefiro que passe alguns dias ali, até a musculatura se adequar àquele tamanho dos dentes, para daí sim a gente ver a necessidade do preenchimento. Perfeito. Estou falando do preenchimento labial e, por exemplo, bigode chinês, né? Mas assim, não impede que você faça um botox, não tem problemas nenhum. Pode sim. No mesmo dia, No mesmo dia. Isso, e o laser confirmando tudo isso com aquela hidratação. Com a hidratação antes do preenchimento labial, que é o ideal. Entendi. Tá? Você faz, em uma única sessão você já vê um resultado incrível, mas o ideal é que você faça pelo menos 3 sessões para a gente ter um lábio mais hidratado. Então todo mundo que está nos ouvindo, que já fez um preenchimento labial, por exemplo, e agora tem à disposição na nossa cidade, na nossa região, o laser de alta potência para hidratar adequadamente antes de fazer isso e turbinar, digamos assim, melhorar o resultado estético final. Não é isso? E não impedindo, por exemplo, eu fiz algumas sessões de hidratação com laser de alta potência
e fiz o preenchimento. Ah, eu já fiz o preenchimento, eu não posso mais usar o laser? Não, pode sim. Sim. Não tem problema nenhum. Porque quando você põe o ácido, né, o volume do lábio aumenta. Consequentemente, o lábio ele fica mais esticadinho. Então, se você não está hidratando aquilo vai ficar mais ressecado. Então aquela pessoa que sorri, por exemplo, uma mulher que esteja nos ouvindo agora, muito branquinha, porque quanto mais branquinho o lábio sempre fica mais fino normalmente. Agora imagina aquela mulher que perdeu a altura dos dentes e ela, de repente, quando ela sorri ou ela passa um batom, dá a impressão que o batom está só no meio do lábio, né? Como se estivesse só fazendo um biquinho. Nas laterais ele está completamente escondido. Tudo isso pode ser resolvido. Tudo isso pode ser resolvido. O lábio pode aparecer como um todo. Pode aparecer como um todo, e hidratando o lábio, distribuindo o ácido nos lugares corretos, porque tem pacientes, e isso tem acontecido muito no meu consultório, que os pacientes que querem algo natural, que eu particularmente adoro isso. Eu acho que o belo, sim, pode ficar mais belo. Acho que a estética está aí para a gente envelhecer bem, né? Que isso é muito importante. E com cautela, com cuidado, não perdendo suas feições, né? E eu gosto sempre de trabalhar com essa naturalidade. Então, o lábio está fininho demais, eu vou colocar 2 ml. Respeito quem faz, mas eu particularmente gosto de trabalhar aos poucos para o paciente se adaptando àquela nova face, digamos, né? Enfim, eu prefiro assim. E não ficar aquela face artificial. Artificial, aquele biquinho de pato, como os pacientes dizem. Ó, doutor André, eu não quero nada artificial demais. E eu adoro ouvir isso, adoro. E aí eu vou propor também, quando querem muito exagerado, vamos fazendo aos poucos, para ninguém estranhar tanto. Inicialmente incha um pouquinho, pode ficar roxinho. Tudo isso está dentro da normalidade, né? Então, é isso. E de preferência sempre fazendo uma hidratação antes com laser de alta potência. Laser, sempre, sempre. Com laser de alta potência, indolor, super tranquilo. Você pode também estar fazendo com o microagulhamento, que é um pouco mais invasivo, né? Também. Então, assim, aqui a gente tem tudo, né? A Dental Clínica em Açu, principalmente. A Dental Clínica em Natal, você sabe que a Dental Clínica de Natal, ela é uma das clínicas mais completas de Natal. Sim. Hoje em dia, se você vai numa clínica de odontologia, se você precisa de uma simples radiografia panorâmica, você precisa mandar para um instituto de radiologia, para alguma outra clínica radiológica normalmente para fazer. Se você precisar escanear os dentes e fazer uma coroa de porcelana naquela mesma sessão, normalmente não existe isso lá em Natal, né? E a gente tem tudo isso lá. Nós temos radiografia panorâmica, nós temos o CEREC, que é essa máquina alemã que consegue fazer tudo aquilo naquele mesmo instante. Normalmente às terças-feiras eu estou indo a Natal, você normalmente está lá nas sextas-feiras, e o interessante é que a gente tem dado um suporte. Quem precisa de harmonização facial vai ter você lá, quem precisa de implantes eu estarei lá também, e a gente consegue levar daqui toda a estrutura que é necessária, porque a Dental Clínica em Açu, ela é, como diria meu amigo Arildo, ao concurso, né? Não dá para concorrer. E o que eu acho bacana nessa estrutura, né, da clínica, né, das dentais, eu diria, é que a gente tem tudo. O paciente essa semana foi fazer um orçamento comigo, ele e a esposa dele. Eu acho bem legal que eles se ajudam. Eu acho bacana isso. E aí eles dizem, eu quero mudar, eu quero ficar mais bonito, me ajude aí e tal. E aí ele querendo fazer uns preenchimentos, botox e tudo, que os homens estão buscando muito isso, que isso é o máximo, eu acho muito bacana. E aí chegou a hora de olhar dentro da boca do paciente, né? E ele realmente disse, essa parte aí, Giovanni vai entrar, precisava de uns implantes, de placa e tal. Então, o paciente já catou de cara, vamos fazer isso, e depois a gente vai ver mais essa questão externa. Estamos chegando ao fim. O nosso tempo está se esgotando aqui no programa de hoje. A conversa estava boa. E eu só quero que você fale as suas considerações finais, na verdade. Sim. E, claro, lhe convidar para vir aqui mais vezes. Por favor, o microfone é todo teu. Sempre uma satisfação estar aqui conversando um pouquinho com vocês, dividindo as nossas técnicas, nossos aparelhos, e estou aqui. Qualquer dúvida, venham fazer um orçamento ou conversar comigo um pouquinho, e estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu quero deixar para vocês o telefone da Dental Clínica em Açu,
que é também o WhatsApp, que é o 999816640, 999816640. Entre em contato conosco, nós temos sempre um grupo de pessoas que pode lhe atender, né? Franciele, Kézia, o Edler estão lá e podem trazer as dúvidas até nós, a Andréa, a mim ou qualquer um dos outros dentistas da Dental Clínica. Sim. Em Açu, o doutor Érico, que faz ortodontia, a doutora Nileide, que faz a parte de estética e odontopediatria também. E lá em Natal, a doutora Cleo e o doutor Douglas que também estão atendendo a semana toda. Sim. Lá na Dental Clínica em Natal, né? Eu quero deixar um abraço aqui para todos, um forte abraço para toda essa região do Vale do Açu, que eu amo. E mais do que isso, para todo o mundo, né? Através do YouTube, a gente está hoje com pacientes nos outros países, podendo ver nossas entrevistas. Nós ficamos muito honrados com isso, tá? Um forte abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.